Eu estou lendo para os meus filhos para desenvolver neles o amor à literatura e, enquanto eu faço isso, compartilho com vocês esse material na forma de audiobook. Agora a gente está lendo o livro O Guarani, de José de Alencar. O prólogo. Minha prima gostou da minha história e pede-me um romance. Acha que posso fazer alguma coisa neste ramo de literatura. Engana-se. Quando se conta aquilo que nos impressionou profundamente, o coração é que fala. Quando se exprime aquilo que os outros sentiram ou pensam sentir, fala a memória ou a imaginação. Esta pode errar, pode exagerar-se. O coração é sempre verdadeiro. Não diz senão o que sentiu, e o sentimento, qualquer que ele seja, tem a sua beleza. Assim, não me julgo habilitado a escrever um romance, apesar de já ter feito um com a minha vida. Entretanto, para satisfazê-la, quero aproveitar as minhas horas de trabalho em copiar e remoçar um velho manuscrito que encontrei em um armário desta casa quando a comprei. Estava abandonado e quase todo estragado pela umidade e pelo cupim, esse roedor eterno, que antes do dilúvio já se havia agarrado à arca de Noé e pôde assim escapar ao cataclisma. Previno-lhe que encontrará cenas que não são comuns atualmente. Não as condene à primeira vista, antes de ver as outras que a explicam. Envio-lhes a primeira parte do meu manuscrito, que eu e Carlota temos decifrado nos longos serões de nossas noites de inverno, em que escurece aqui às 5 horas. Adeus. Minas, 12 de dezembro. Capítulo 1. O cenário. De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e, engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquequer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde então a beleza selvática. Suas ondas são calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso, sofre o látego do Senhor. Não é neste lugar que ele deve ser visto, sim 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como filho idômito desta pátria da liberdade. Aí, o Paquiquer lança-se rápido sobre o seu leito e atravessa as florestas como o tapir espumando, deixando o pelo esparso pelas pontas dos rochedos e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra. O soberbo rio recua um momento para concentrar as suas forças e precipitar-se de um só arremesso, como o tigre sobre a presa. Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra e adormece numa linda bacia que a natureza formou e onde recebe como em um leito de noiva sob as cortinas de trepadeiras e flores agrestes. A vegetação nessas paragens ostentava outrora todo o seu luxo e vigor. Florestas virgens se estendiam ao longo das margens do rio, que corria no meio das arcarias de verdura e dos capitéis formados pelos leques das palmeiras. Tudo era grande e pomposo, no cenário que a natureza, sublime artista, tinha decorado para os dramas majestosos dos elementos, em que o homem é apenas um simples comparsa. No ano da graça de 1604, o lugar que acabamos de descrever estava deserto e inculto.
A cidade do Rio de Janeiro tinha se fundado havia menos de meio século e a civilização não tivera tempo de penetrar o interior. Entretanto, via-se à margem direita do rio uma casa larga e espaçosa, construída sobre uma eminência e protegida de todos os lados por uma muralha de rocha cortada a pique. A esplanada, sobre que estava assentado o edifício, formava um semicírculo irregular, que teria quando muito 50 braças quadradas. Do lado do norte, havia uma espécie de escada de lajedo feita metade pela natureza e metade pela arte. Descendo 2 ou 3 dos largos degraus de pedra da escada, encontrava-se uma ponte de madeira solidamente construída sobre uma fenda larga e profunda que se abria na rocha. Continuando a descer, chegava-se à beira do rio, que se curvava em seio gracioso, sombreado pelas grandes gameleiras e angelins que cresciam ao longo das margens. Aí, ainda a indústria do homem tinha aproveitado habilmente a natureza para criar meios de segurança e defesa. De um e o outro lado da escada seguiam 2 renques de árvore, que, alargando gradualmente, iam fechar como 2 braços o seio do rio. Entre o tronco dessas árvores, uma alta cerca de espinheiros tornava aquele pequeno vale impenetrável. A casa era edificada com uma arquitetura simples e grosseira, que ainda apresentam as nossas primitivas habitações. Tinha 5 janelas de frente, baixas, largas, quase quadradas. Do lado direito estava a porta principal do edifício, que dava sobre um pátio cercado por uma estacada coberta de melões agrestes. Do lado esquerdo, estendia-se até à borda da esplanada uma asa do edifício, que abria 2 janelas sobre o desfiladeiro da rocha. No ângulo em que esta asa fazia o resto da casa, havia uma coisa que chamaremos de jardim, e de fato, era uma imitação graciosa de toda a natureza rica, vigorosa e esplêndida que a vista abraçava do alto do rochedo. Flores agrestes das nossas matas, pequenas árvores copadas, um estendal de relvas, um fio de água, fingindo um rio e formando uma pequena cascata. Tudo isso a mão do homem tinha criado no pequeno espaço com uma arte e graça admirável. À primeira vista, olhando esse rochedo, da altura de 2 braças, donde se precipitava um arroio da largura de um copo d'água, e um monte de grama que tinha, quando muito, o tamanho de um divã, parecia que a natureza se havia feito menina e se esmerara em criar por capricho uma miniatura. O fundo da casa, inteiramente separado do resto da habitação por uma cerca, era tomado por 2 grandes armazéns ou senzalas, que serviam de morada a aventureiros e acostados. Finalmente, na extrema do pequeno jardim, à beira do precipício, via-se uma cabana de sapé, cujos esteios eram 2 palmeiras que haviam nascido entre as fendas das pedras. As abas do teto desciam até o chão. Um ligeiro sulco privava as águas da chuva de entrar nessa habitação selvagem. Apesar de agora que temos descrito o aspecto da localidade onde se deve passar a maior parte dos acontecimentos desta história, podemos abrir a pesada porta de jacarandá que serve de entrada e penetrar no interior do edifício. A sala principal, o que chamamos ordinariamente sala da frente, respirava um certo luxo, que parecia impossível existir nessa época em um deserto, como era então aquele sítio. As paredes e o teto eram caiados, mas cingidos por um largo florão de pintura a fresco. Nos espaços da janela pendiam 2 retratos que representavam um fidalgo velho e uma dama também idosa. Sobre a porta do centro desenhava-se um brasão de armas, em campo de 5 vieiras de ouro, riscadas em cruz, entre 4 rosas de prata sobre palas e faixas.
No escudo formado por uma brica de prata orlada de vermelho, via-se um elmo também de prata, paquife de ouro e de azul, e por timbre um meio-leão de azul com uma vieira de ouro sobre a cabeça. Um largo reposteiro de damasco vermelho onde se reproduzia o mesmo brasão ocultava esta porta, que raras vezes se abria, e dava para um oratório. De frente entre as duas janelas, do meio havia um pequeno dossel fechado por cortinas brancas com apanhados azuis. Cadeiras de couro de alto espaldar, uma mesa de jacarandá de pés torneados, uma lâmpada de prata suspensa ao teto constituíam a mobília da sala, que respirava um ar severo e triste. Os aposentos interiores eram do mesmo gosto, menos as decorações heráldicas na asa do edifício. Porém, esse aspecto mudava de repente e era substituído por um quer que seja de caprichoso e delicado que revelava a presença de uma mulher. Como efeito, nada mais loução do que essa alcova em que brocatéis de seda se confundiam com as lindas penas das nossas aves, enlaçadas em grinaldas e festões pela orla do teto e pela cúpula do cortinado de um leito colocado sobre um tapete de peles de animais selvagens. A um canto, pendia da parede um crucifixo em alabastro, aos pés do qual havia um escabelo de madeira dourada. Pouco distante, sobre uma cômoda, havia-se uma dessas guitarras espanholas que os ciganos introduziram no Brasil quando expulsos de Portugal, e uma coleção de curiosidades minerais de cores mimosas e formas esquisitas. Junto à janela havia um traste que à primeira vista não se podia definir. Era uma espécie de leito ou sofá de palha matizado, de várias cores e entremeada de penas negras e escarlates. Uma garça real empalhada, prestes a desatar voo, segurava com o bico a cortina de tafetá azul, que ela abria com a ponta de suas asas brancas e, caindo sobre a porta, vendava esse ninho de inocência aos olhos profanos. Tudo isso respirava um suave aroma de benjoim, que se tinha impregnado nos objetos com seu perfume natural ou com a atmosfera do paraíso que uma fada habitava.